Olá, Nagonianos! Você já se perguntou por que houve tantos tipos de feminismo? Feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo ecofeminismo, feminismo radical. Realmente, são algumas vertentes e todas elas têm a sua importância na história. Vamos conhecer? Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor sobre a... Para começar esse vídeo é importante dizer duas coisas. Primeiro, que a gente talvez não dê conta aqui, a gente não dá conta de todos os tipos, né, todas as vertentes do feminismo, porque principalmente agora no século XXI a gente vem desdobrando, porque a gente vem conhecendo mais demandas, né, mais demandas especiais, mas a gente trouxe aqui, vai trazer para vocês alguns que são os mais conhecidos, os mais falados, e também sobre o que é feminismo. O feminismo é um movimento de mulheres pela igualdade de direitos. Mas para começar isso, entender por que esse feminismo ele cria vertentes, é importante entender como ele surge lá no final do século XXIX, no início do século XX, com as sufragistas. Então, assim, mulheres brancas, cisgênero, em sua maioria, da classe média. Então, assim, há um recorte racial, social, nesse movimento. Então, quando ele começa, há ali, sim, um recorte. Apesar de ser um movimento que se considerava universalista, né? Então era o direito de todas as mulheres. Mas as mulheres que estavam lutando por ele, elas tinham ali uma classificação, se assim a gente pode dizer. Inclusive, se você quiser, né, eu queria dar esse início. Se alguém não conhece, não sabe o que é o feminismo, esse movimento universalista pelo direito das mulheres, né, de gênero, mas você também pode assistir um filme que está na Netflix que se chama As Sufragistas, que ele também pode te dar assim, um panorama muito bom sobre o surgimento do feminismo e a história e a importância dele. Mas falar do feminismo puro é como se a gente não abarcasse a realidade de cada uma dessas mulheres. E aí eu vou começar falando um pouquinho para vocês do feminismo negro, que é o feminismo que a gente conhece, né? A gente vem falando muito sobre isso hoje, no ano 2020, nesses últimos tempos, que é o feminismo da mulher negra. Esse feminismo ele surge exatamente pela necessidade de falar sobre questões que não eram abarcadas nesse feminismo primário. Porque a mulher negra ela tinha questões, outras principalmente envolvendo a raça, o racismo, que eram diferentes das mulheres brancas. Enquanto essas mulheres brancas estavam lutando pelo seu direito lá no início do século XX, as mulheres negras que estavam cuidando das suas casas, das casas dessas mulheres, cuidando dos filhos dessas mulheres. Então, assim, havia ali uma disparidade. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando por direitos iguais aos homens brancos, as mulheres negras e homens negros ainda estavam tentando serem considerados humanos, porque estava saindo ali daquele processo da escravidão. Então, havia ali realidades diferentes. Então, esse feminismo negro, ele surge, né, no mundo, oficialmente, na década de 50 para 60, nos Estados Unidos, né, com os movimentos negros lá. Então, essas mulheres negras começam também a se movimentar, querer seu espaço enquanto mulheres dentro dos movimentos também, e aí pegam um pouco do que foi essa raiz do feminismo e colocam também suas pautas. A gente tem como grande nome do feminismo negro mais mundial, né, que é Angela Davis, uma grande representação. E no Brasil isso acontece já ali no final da década de 70, também no processo dos movimentos negros, porque essas mulheres negras, elas também estavam no movimento, elas queriam ter sua voz, e a questão sexista, ela era séria. Então os homens negros tomavam essa frente, né, a questão do machismo imperava, e elas também queriam seu espaço. Então surge aí também aqui no Brasil o feminismo negro. A gente tem um nome também muito importante, que é Sueli Carneiro, né, que vale muito assim você ler os livros, buscar mais da história, mas é um movimento que surge porque o feminismo sozinho ele não dava conta das necessidades, principalmente de raça, da mulher negra. E no caso que a gente conhece, normalmente a cor está associada à classe, então isso era muito importante. Dentro desse contexto de diferenciação do feminismo geral, tem o feminismo interseccional. O feminismo interseccional, ele abarca o feminismo negro, mas ele também abarca outro feminismo. Por que interseccional? Ele entende que a questão de gênero está sempre atrelada a outras questões. Seja a questão de raça, seja a questão de classe social, seja a questão de questões físicas, limitações. Então essas mulheres, elas são muito múltiplas. Elas têm várias interseções. Algumas mulheres, por exemplo, na maioria das mulheres negras, você tem a questão do gênero, a questão da raça e a questão social. Então a gente tem 3 interseções. Então por isso nasce o feminismo interseccional. Uma grande autora, na verdade, quem cunhou esse termo interseccionalidade é Kimberly Crenshaw,
Vou deixar o nome dela e a fotinha dela aqui. Ela fez um livro em 89, foi quando ela firmou esse termo e essa vertente do feminismo. E aqui no Brasil a gente tem um livro e uma representante desse livro, que é Carla Cotirene, que é até baiana. O livro dela não é exatamente sobre o feminismo interseccional, mas fala sobre interseccionalidade. E assim, é um livro nacional e a gente consegue também ter um parâmetro. Mas esse feminismo interseccional, ele realmente busca entender que essas mulheres, elas estão diferentes entre si. Eu trouxe até um trechinho disso, da fala de Kimberly, para a gente entender. A visão de que as mulheres experimentam a opressão em configurações variadas em diferentes graus de intensidade. Padrões culturais de opressão não só estão interligados, mas também estão unidos e influenciados pelos sistemas interseccionais da sociedade. Então, o que Kimberly traz quando ela envolve, né, o feminismo interseccional é de que essas mulheres, elas passam por várias coisas, né, por várias questões. E por isso elas são interseccionadas. Então, a gente já tem 2 tipos de feminismo. Exatamente. O assunto é bem complexo, é muita coisa pra gente Sim. discutir, porque a questão de gênero une a gente, mas aí entra questões culturais, sociais, de experiência própria, que acaba exigindo Sim. que o movimento seja dividido. O primeiro movimento, a primeira vertente que eu vou falar é sobre o ecofeminismo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, se pra você também é uma novidade, já fica aí. Mas ele surgiu lá na década de 70, na França. Foi uma mulher que tem um nome bem difícil, entendeu? É Françoise. Eu tô com vergonha, vou passar vergonha aqui, então o nome dela vai estar aqui embaixo, nos links. Mas a discussão dela foi justamente por entender que a questão de gênero nos une, mas a boa parte do feminismo ele não tocava na questão do ecossistema, na questão do meio ambiente, do planeta. E nesse período ela lutava principalmente por uma questão que era do controle de natalidade. Ela entendia que o fato do patriarcado mandar no nosso corpo, falar o que a gente podia ou não fazer com o nosso corpo em relação aos filhos, acabava afetando na superpopulação do planeta, no superpovoamento do planeta. Além disso, nesse mesmo período surgiram algumas pesquisas que mostravam que as mulheres eram mais afetadas por catástrofes ambientais do que os homens. E também, essas mulheres, elas também ficavam ou estavam abaixo da linha da pobreza. Então, as mulheres eram sempre quem lideravam essas pesquisas. E o ecofeminismo, ele começou a prestar atenção nisso. Falar que não dava para você discutir gênero sem querer abarcar a questão de classe e a questão do planeta nisso. O movimento, ele foi tomando bastante força. E a gente tem um nome muito forte, que é Vandana Shiva. Só confirmar, é isso mesmo, Vandana Shiva. Ela é uma indiana. E uma parte que ficou bem forte no ecofeminismo foi o movimento das mulheres indianas, em que elas abraçaram árvores e não permitiram que os caras cortassem as árvores lá. Esse foi o marco do ecofeminismo, de eu e a natureza estamos ligadas. O mundo, o planeta, ele é um organismo vivo e está diretamente ligado a mim, diretamente ligado ao gênero. Então nós temos que viver em equilíbrio, em simbiose. Então é isso que o ecofeminismo propõe. Ele propõe uma mudança de estilo de vida não só voltada para o gênero, mas o gênero associado ao resto do mundo. Outra vertente também que eu pesquisei foi a do feminismo radical, Radifem. Esse provavelmente vocês já ouviram falar mais, porque ele está em voga, está envolvido em algumas discussões polêmicas, mas o feminismo radical ele surge na segunda onda, na segunda leva, né, do feminismo, e ele vem para poder discutir um problema que ele acredita que é o de raiz. Por isso que o radical, para elas o radical é o de raiz. E a raiz do problema é o patriarcado. A gente não pode se dissociar em momento algum da questão de gênero. Para o feminismo radical, a principal ideologia é de que quando você nasce mulher, você já sofre algumas violências que o fato de ter um pênis vai te livrar, né? Não que você pode até não ter mais privilégios por isso, elas defendem que tem, mas eles com certeza vão te livrar de certas violências. Por exemplo, a menina ela tem que furar a orelha quando é recém-nascida, ou escuta certos comentários desde recém-nascida em relação ao corpo ou comportamento que homens não passam, homens não escutam. Então, a partir disso aí, elas defendem que a principal causa que a gente tem que prestar atenção é na questão de gênero da pessoa que nasce com uma vagina. Então, eu trouxe até um pedacinho, tem várias coisas, é um movimento muito complexo, mas o principal que eu trouxe é aquele que causa mais confusão, sobre o fato de elas serem transexcludentes. Eu li alguns artigos, claro que todos têm opiniões diferentes, tem várias vertentes, eu vou deixar aí o que eu li, mas ela explica pra gente como é que funciona essa questão do transexcludente ou não no movimento radical feminista.
elas acreditam que elas estão lutando pela causa da mulher, da pessoa que nasce com o gênero feminino, com a vagina. Mas elas não estão impedindo ou elas não negam a existência de mulheres trans. Elas estão defendendo, levantando bandeira pelas mulheres cis, mas não estão lutando contra as mulheres trans. Para isso, ela traz até um exemplo, né, que é o do movimento negro. Ela diz que o movimento negro e o movimento indígena, eles lutam contra a supremacia branca, mas que dificilmente um movimento ele defende o outro. Então ela acredita que são polos, todos se auto-organizam, mas que uma causa não precisa ficar o tempo todo levantando a outra. Isso eu fui pesquisar, principalmente por causa dos últimos acontecimentos de várias feministas radicais com comentários e comportamentos transfóbicos, e essa é a justificativa de algumas líderes do movimento para esses comportamentos. Complicado. Realmente É bem polêmico aí, como é bem polêmico mesmo. Inclusive, disso nasce, a gente não vai falar exatamente aqui, mas eu posso deixar até um texto que eu li, que é o transfeminismo, né? Então, também, hoje, a gente vê, né, nascendo aí uma nova vertente do feminismo que causa aí essas questões. Mas, exatamente. Seguindo para os outros tipos, outras vertentes, enfim, eu vim falar do liberal. Em algumas pesquisas que eu fiz, algumas pessoas falam como se fosse um tipo, uma vertente do feminismo, e outras falam como se fosse uma onda. Enfim, eu não encontrei algo super concreto em relação a isso, então talvez quando você for pesquisar mais sobre, a gente vai deixar alguns artigos aqui, você encontra, enfim, diversas denominações, mas ele é considerada a vertente mais antiga do feminismo, que é influenciada pelo liberalismo, né, uma teoria política, social e econômica, com ideias individualistas e liberais. Então, o que o feminismo liberal sugere? Ele sugere que se as mulheres mudarem, né, como individualmente, as suas vidas, os seus pensamentos, elas se empoderarem, o mundo ao redor mudará também. Então, essa mudança, ela depende única e exclusivamente do pensamento e do comportamento de cada mulher. Então, essa vertente, ela tem como objetivo promover a equidade entre homens e mulheres por vias institucionais, mas de uma forma gradativa, né? Não, enfim, abalando as estruturas, literalmente, mas sim inserindo as mulheres dentro delas. Então, por isso a importância de uma representatividade e de mulheres assumindo cargos de liderança, cargos de poder. Ela é uma vertente que ela recebe muitas críticas por ela não considerar que nem todas as mulheres partem de um mesmo ponto de partida, né? Como a gente já falou aqui em diversos vídeos, já começou falando, né, um pouco sobre isso. Então, existe essa tentativa de equiparação dos direitos, mas não existe necessariamente um enfrentamento das desigualdades, né? Enfim, raciais, sociais, da exploração de trabalho e também o capitalismo, né? E aí, pensando um pouco nisso, entra o feminismo marxista ou socialista, enfim, que surge como uma das primeiras críticas ao feminismo liberal, justamente porque ele tenta explicar como que o capitalismo e como que a propriedade privada ela consegue oprimir a mulher. Então, de uma maneira um pouco mais, enfim, geral, é como se a opressão da mulher ela não se desse apenas pelo machismo, mas também pela forma como a economia se organiza e como o capitalismo se dá, e reduzindo, né, o papel da mulher nessa economia. Porém, as mulheres comunistas e socialistas, pelo menos no início, elas não se colocavam como feministas, né? As primeiras comunistas, as primeiras socialistas, elas se opunham ao feminismo, né, como um movimento, por considerar que era um movimento de mulheres burguesas para mulheres burguesas, né? E elas não acreditavam que essa união ela independesse da classe, porque no final das contas, tudo que acontecesse ia beneficiar uma classe específica, né, que seria a das mulheres, enfim, brancas de classe média alta. Uma das questões centrais dessa vertente é que a mulher não simplesmente deveria se emancipar, né, no mercado de trabalho, mas sim também dentro da família, né, ter essa questão dos direitos iguais com o homem em relação aos trabalhos domésticos. Então, o homem também precisa ajudar em casa, enfim, lavar a louça, cuidar dos filhos, enfim, e a mulher também pode sair para trabalhar enquanto o homem cuida desse papel dentro de casa. E uma das principais críticas em relação a essa corrente é justamente porque ela valoriza muito essa condição econômica, mas ela esquece que a dominação ela também se dá
por meio, enfim, da raça e por meio de questões culturais. Então, é muito do que a gente falou, que sempre em um movimento parece que esquece alguma coisa. Não esquece, né? Mas não consegue contemplar todas as lutas, todas as vivências, né? Porque nós somos muitas e somos múltiplas. Então, assim, são vários pontos de vista. Por isso que se dá a necessidade de existir esses tipos de feminismo, né? Sim, a ideia realmente é um pouco... Eu gosto da ideia do feminismo interseccional, porque ele vira meio que um guarda-chuva para essas outras vertentes, né? Porque ele sinaliza exatamente isso, assim, elas trouxeram lá na frente o feminismo, mas assim, não é só sobre isso, sobre sair pra lutar. É sobre mulheres que têm algum tipo de deficiência, que têm algum tipo de limitação, que pensam sobre outra coisa, sobre mulheres que gostam de outras mulheres, que gostam de outras pessoas, porque é isso, quando o feminismo ele surge muito dessa proposta das mulheres brancas, em sua maioria cisgênero, então havia ali uma realidade. E eu ouso até dizer aqui que não necessariamente naquele momento era super proposital ser sobre elas. Tanto que ela acaba criando algo universal, mas assim, era o momento, enfim, a pessoa branca se considerava ali o centro do universo. E ela vai falar da pauta dela. Ela não tinha como naquele momento já falar da mulher negra, porque não era literalmente a pauta dela. Então, até inconscientemente, ela vai entender que falando da forma dela, ela tá falando por todas. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, exato. Eu acredito que, inclusive, entender todos esses feminismos, esses tipos, é super importante. Primeiro porque cada um... É uma frase bem simples, mas eu entendo, acho que ela abarca bem, que cada um sabe onde dói seu calo, né? Então, assim, a gente precisa entender os diferentes tipos, vertentes, né? Do feminismo. Eu acho todos eles na sua proposta são válidos, né? A gente não pode invalidar lutas e propostas. Eu acredito que realmente vale, mas assim, eu gosto muito, particularmente, da proposta tanto do feminismo interseccional quanto do negro. Na verdade, eu vejo o feminismo negro muito dentro do feminismo interseccional, né? Inclusive, interseccionalidade foi o termo cunhado por uma mulher negra. Mas eu acredito que a ideia é realmente essa. Nós somos feministas, mas com entendimento das diferenças, eu acho. Isso. Depende muito de onde suas crenças se aproximam. Se você já acredita que o mundo que tem uma alimentação vegana, já defende que não deve existir crueldade animal, se preocupa muito com o planeta, quer redução de lixo, então provavelmente você vai se aproximar do ecofeminismo. Se as suas dores é como uma mulher negra que nasceu e teve esse tipo de vivência, você provavelmente vai se aproximar do feminismo negro, interseccional. Eu acho que é muito uma questão de vivência, de cultura também, não é? Das coisas que a gente vem vivendo. Mas, e você? Exatamente. Você já conhecia esse tanto de vertente do feminismo? Você tinha curiosidade, assim como nós, de saber um pouco mais sobre? Tem mais alguma que você acha interessante? A gente não citou aqui. Se quiser botar um resuminho aí, a gente aceita também. Exatamente. Porque somos mulheres, somos muitas, né, gente? Somos múltiplas. Então a gente talvez não consiga realmente abarcar, mas a gente tá muito aberta aí pra ouvir o que vocês têm pra falar. E é isso, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e desperta